Olá, estudo de hoje, o estudo 313, temos algumas mitzvot, 3 mitzvot. Primeiro mandamento 176, que é a mitzvah de apontar juízes e oficiais. É uma das mitzvot básicas da sociedade, que devemos apontar juízes, oficiais. E daí é que o Maimonides entra ele aborda com bastante extensão como funcionava o sistema judiciário em Israel, como funcionava na época que tinha o templo, que tinham cada cidade ela devia ter um tribunal. Existem 3 tipos de tribunal, ele que menciona os 3, não de uma forma muito clara, mas ele menciona os 3 tipos de tribunal. Tem aquele que se chama de um tribunal pequeno e o tribunal grande. O tribunal pequeno ele consistia de 23 juízes. O tribunal grande, na verdade, seria o Supremo Tribunal, que ele consistia de 71 juízes. 71, na verdade, ele se baseava num conceito que a gente encontrou já desde a saída do Egito, que Moshe tinha que juntar, quando ele estava no deserto, Moisés ele foi ordenado a juntar 70 em um certo momento, que ele estava desesperado. Ele pergunta para Deus: como eu vou fazer? Tem que providenciar. O povo estava reclamando, eles queriam carne, tinha que providenciar carne. Ele falou: como eu vou conseguir cuidar desse povo? Então Deus fala para ele: aponta 70 anciões, junte 70 anciões. Mas Moshe era 71. Sempre é um número ímpar, porque quando tiver uma discussão, para seguir a maioria. Então, 71 juízes. Esse daqui seria o Supremo Tribunal. Eles estavam situados perto do templo. Depois tinha o Tribunal Pequeno, que tinha um também do lado do templo, que era de 23 sábios. E assim, cada cidade que ela tivesse um número mínimo de habitantes, ela tinha a obrigação em apontar um tribunal, em montar um tribunal de 23 juízes. Uma cidade, uma aldeia, uma cidade menor ainda, que não conseguia montar um tribunal com 23 juízes, então eles deviam estabelecer um tribunal que se chama de tribunal simples, que consistia de 3 juízes. Eles julgavam os casos assim mais banais, julgavam as coisas lá pequenas, eram julgados lá. E casos maiores eles tinham que levar para uma instância maior, se levar para um tribunal pequeno de 23 juízes, ou um caso que nem esse tribunal pequeno conseguisse julgar, então era um tribunal grande, de 71 juízes no templo. E essa mitzvah de 176, que é apontar os juízes, e apontar também oficiais, que eles vão e verificam que seriam os policiais e fiscais, que eles fiscalizam e observam se está tudo sendo feito de acordo com a lei, e não deixar o povo ao Deus dará, deixar as coisas largadas sem nenhum controle, sem nenhuma fiscalização. Essa mitzvah 176. Ele menciona aqui no final que essas nomeações só existiam em Israel, portanto as nomeações de juízes aconteciam apenas em Israel. E um tribunal com 3 juízes que foram nomeados em Israel, eles poderiam julgar tanto em Israel quanto fora de Israel. Só que um sábio que foi nomeado fora de Israel, ele só poderia julgar fora de Israel. Ele não tem o poder de veto, vamos por assim dizer. Eles não tinham um poder tão grande quanto aqueles sábios que foram apontados em Israel. Hoje em dia não temos mais a Smichá. Então, na verdade, o que temos hoje são um monte de tribunais pequenos, simples. Nem tribunal pequeno, são tribunais simples, e muitas leis não podem ser julgadas por tribunais simples. Depois temos a proibição 284, que não podemos apontar um juiz que não seja propício para ser juiz, ele não está apto para ser o juiz. Qual era a aptidão? A aptidão, ele tinha que ser um conhecedor de todas as leis da Torá, conhecedor das leis, um perito nas leis, e também uma pessoa que se portava de acordo com as leis da Torá. Ele era uma pessoa íntegra e honesta. Não podia se apontar alguém, por mais que ele tivesse várias qualidades, mas se ele não tivesse o conhecimento das leis, não adianta apontar ele como juiz. Apesar que ele pode ser uma pessoa bem intencionada, se ele desconhece as leis, ele não pode ser apontado como um juiz, porque ele vai acabar dando sentenças erradas. E depois temos o mandamento 175, que é aceitar a decisão da maioria. No caso que tem discussões,
tanto faz se for num caso particular, ou tanto se for uma questão da coletividade, devemos seguir a opinião da maioria. Essa que a Torá ela definiu, que ela preveu que tem lugares, tem aberturas e tem espaços para discussões, e a decisão vai ser sempre tomada de acordo com a opinião da maioria. É óbvio, se as duas opiniões, se os dois lados estão seguindo as regras já pré-determinadas pela Torá, se a maioria está falando contra a Torá, então essa é a maioria óbvia que não devemos seguir. Só no caso que há dúvida entre os sábios em relação perante a lei da Torá, qual deve ser a lei da Torá, daí a gente sim segue a maioria. Conta uma história que uma vez acho que foi um rei, chegou para um grande sábio, chamava Rabbi Yonatan Eibschitz. Ele foi um sábio que nasceu em Praga, depois ele teve que sair da cidade. Esse Rabbi Yonatan Eibschitz, ele era muito conhecido por ser uma pessoa desde criança, ele tinha respostas muito afiadas e era uma pessoa muito rápida. Certa vez ele foi questionado por uma autoridade grande, ou algum padre, ou algum rei, mas uma pessoa muito importante. Ele foi abordado para ele falar assim: me diga uma coisa, na Torá não está escrito que vocês devem seguir a maioria? Pega no mundo quem é a maioria? A maioria são cristãos ou são judeus? São os cristãos, então porque vocês deveriam abandonar a sua fé judaica para seguir o cristianismo? E a resposta óbvia é essa, que a gente deve seguir a maioria apenas quando temos dúvida, e não no caso que nós temos certeza. Então, como a gente tinha certeza que o cristianismo não faz parte de algo que a Torá quer, então por isso a gente fala que aqui não tem dúvida, por mais que a maioria do mundo pode estar falando de um jeito, a gente sabe qual é a verdade. Aqui, ou pelo menos a verdade para nós. Aqui na Mitzvah 775, é isso que ele está falando, que devemos aceitar a decisão. No caso que tem uma dúvida, devemos aceitar a decisão da maioria. Tanto faz se for um julgamento pertinente a uma pessoa, um indivíduo em particular, tanto faz se for uma decisão pertinente a uma questão da Halachá, por exemplo, se estão discutindo como deve ser a ordem das parshiot, das porções dentro do Tufilin. Então a gente segue a maioria. A gente de fato tem uma discussão assim no Talmud, e a gente segue nos comentaristas do Talmud, a gente segue a opinião como a maioria dos legisladores decidiram, e é assim que nós colocamos o nosso Tufilin. Só para citar um exemplo, que nós decidimos de acordo com a maioria.